Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Novo Lar. No vídeo de hoje, pessoal, nós vamos falar sobre a LTR, ART, RRT, quais os documentos necessários para fazer qualquer tipo de reforma no nosso apartamento, né? Muitas pessoas acham que eu peguei o meu apartamento novo, eu preciso fazer alguma coisa, colocar gesso e tal, e isso não é enquadrado, né, como reforma, né? Então o próprio nome diz, reformas, né? Então você está dando uma nova forma em alguma coisa que já existe, né? Então a maioria das coisas que a gente pretende fazer no nosso apartamento assim que pegar, está enquadrado dentro dessas reformas e a gente precisa providenciar alguns documentos, né? Para poder estar executando essas obras, né? E a Gisele, ela nos enviou esse documento, né? Então durante o vídeo a gente vai falar quais obras precisam da ART ou RRT, né? E a gente vai falar de mais algumas coisas, os documentos necessários para fazer essa liberação, né? Então a Gisele, ela é nossa futura vizinha aqui do Salinas do Maranhão, né? E ela é engenheira civil e ela se disponibilizou, né, a fazer essas ARTs, né, para os moradores aqui, lógico. Ela vai cobrar, claro, né, o trabalho dela, porém ela falou que vai cobrar um pouquinho mais barato pra gente, né? Então, se você está assistindo esse vídeo e não é do Salinas do Maranhão, né, de outro empreendimento, mas você chegar na Gisele através desse vídeo, falar que você está vindo aqui pelo canal, ela se comprometeu em dar um descontinho especial para você também, beleza? Então é isso aí, obrigado Gisele desde já. Então ela nos enviou esse documento aqui, aonde fala da LTR, Liberação Técnica de Reformas. Então aqui explica um pouquinho, né, do documento, eu vou ler só aqui um pouquinho o que é, né? O serviço de LTR visa subsidiar tecnicamente o condomínio e a administradora no tocante a obras/serviços, né, a serem procedidos nas unidades autônomas, e deve ser solicitado antes do início das obras. Esse documento, né, ele tem um prazo máximo para poder ser aprovado, né, um prazo de análise de até 5 dias úteis. Então, pelo menos 5 dias úteis antes de iniciar a obra, você deve providenciar esse documento, tá? E enviar ali para o síndico para poder ser analisado, para poder ter um aval de liberação, tá? Não pode começar, peguei minha chave, já vou lá, vou colocar o gesso, vou fazer o que eu quiser. Não, não é assim, gente. Precisa de uma autorização, tá? A análise consiste em avaliação da documentação do plano de reformas, vistorias para liberação e conclusão das reformas, que devem ser acompanhadas por representante do condomínio. As análises incluem registro fotográfico inicial e final da obra. Então lembrando que qualquer coisa que você fizer que estiver fora da legislação, né, está sujeita à punição, né? Então a gente tem que tomar cuidado, como eu falei antes, o apartamento é nosso, mas a gente não pode fazer o que a gente bem quiser, né? Existe uma série de normas a serem seguidas, tá? Observação: a vistoria inicial poderá ser substituída a depender da complexidade do escopo por procedimento remoto a ser alinhado entre as partes. Ou seja, não necessariamente, né, o engenheiro precisa ir até a sua obra, visitar a sua obra presencialmente, né, para poder fazer essa documentação. Ele pode fazer através de vídeos, fotografias e tal. Aí aqui ela colocou, né, os dados dela, né, como acionar, né? Então ligar no número tal, que está aqui, que é o número da Gisele, com os dados do condomínio em mãos, CNPJ, nome, endereço e unidade a ser reformada, escopo da reforma, etc, né? O escopo da reforma que diz aqui é o gabarito, né? O que você pretende fazer, né? Posteriormente ou concomitantemente, deverá ser encaminhado via e-mail a Gisele, tal, o e-mail da Gisele, a documentação técnica para a execução da reforma com base na ABNT NBR 16.280 de 2015. Agora a gente vai entender o que é essa NBR, tá? O que é NBR 16.280? Em síntese, a norma brasileira 16.280 determina que todas as obras realizadas dentro do condomínio
passem pelo aval do síndico e, em alguns casos, de um engenheiro ou arquiteto. Para isso, os condôminos devem entregar ao síndico uma série de documentos antes de iniciar a reforma da sua unidade. A intenção da medida é garantir a segurança da obra, conforme estipulado pela ABNT. A NBR 16.280 exige que, se você executar qualquer tipo de reforma ou intervenção em sua unidade, deve apresentar um projeto detalhado assinado por um engenheiro ou arquiteto. E então, a aprovação ou recusa fica por conta do síndico. No entanto, existem alguns casos de pequenas reformas onde não é necessário apresentar o documento. Por causa disso, é fundamental verificar com o síndico do seu condomínio se há necessidade de entregar alguma documentação antes de iniciar qualquer tipo de obra. Então, pessoal, essa série de documentos, tá? É esse documento aqui, ó. Então, vou deixar esse documento aqui, tá? Já prontinho na descrição do vídeo. É só fazer o download, preencher certinho. Então, aqui diz aqui, ó, termo de responsabilidade. Eu, fulano de tal, portador do RG, fulano de tal, CPF tal, proprietário e responsável pela reforma da unidade do AP tal, bloco tal, localizado no condomínio edifício tal, situado na rua tal. Declaro para os devidos fins que assumo total responsabilidade em relação às obras realizadas na unidade. Para tal, antes de dar início da reforma, fornecerei à administração do condomínio os seguintes documentos: declaração do escopo e abrangência da obra, projeto e planta com as alterações, laudo do engenheiro e arquiteto responsável, ART assinado pelo engenheiro registrado no CREA ou RRT assinado pelo arquiteto registrado no CAL, cronograma da obra, lista de pessoas, nome, RG e CPF que irão trabalhar nas unidades. Isso aqui é muito importante para poder dar acesso para os colaboradores que vão entrar para realizar a obra. Por exemplo, você vai fazer rebaixamento de gesso, então precisa dar o nome, RG e CPF do profissional, junto com os ajudantes, se tiver, enfim, tá? Para não virar bagunça. Comunicação de qualquer alteração do projeto e escopo de serviço no decorrer ou após o término da reforma. Declaro ainda que, em caso de danos à estrutura do edifício, vazamentos, rachaduras ou qualquer outra deformidade na construção do edifício causado pelas obras realizadas na unidade, são de minha total responsabilidade, devendo assim arcar com os prejuízos oriundos de tais alteração. Atenciosamente, aí coloca a data, assina e põe o nome por extenso, tá? Então esse aqui é um documento também necessário que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para fazer download, assim como esse documento também que a Gisele nos disponibilizou, tá? Bom, pessoal, as principais atividades, né, que precisam, né, dessa liberação são essas daqui, ó. Furos ou aberturas em vão de laje, pilar, vigas, alvenaria estrutural, entende-se por alvenaria estrutural edificação construída com sistema que elimina a necessidade de vigas e pilares, onde a própria alvenaria é a estrutura do prédio, né? Aí tá aqui, ó, exemplos: furos em lajes para passagem de tubo, abertura de laje para instalação de escada, edificação tipo duplex e tal. No nosso caso isso aqui não dá para fazer, né? Remoção ou acréscimo de alvenaria, né? Tirar ou colocar paredes do apartamento. Mudança do uso do espaço com relação ao original projetado. Transformar quarto comum em suíte, utilizar a sala como biblioteca, como escritório, enfim. Tudo isso aí precisa de autorização, tá? Alteração de partes da estrutura. Quebrar pilares ou vigas para deixar o mesmo alinhamento das paredes e etc. Isso aqui também no nosso caso não vai ter. Rasgos, cortes superficiais ou profundos em paredes, embutir tubulação em alvenaria, tipo pessoal que quer trocar o tanque de lugar, né? Enfim, não pode fazer furo na parede para poder embutir os canos, né? No caso, a parte hidráulica. Aí teria que, nesse caso, fazer um projeto e fazer por fora, né? Não sei nem se é permitido. Impermeabilizações, qualquer reforma ou manutenção para substituição que interfira na integridade da camada de impermeabilizante, tá? Substituição de pisos das áreas frias, cozinha, banheiro, lavabo, sacada e lavanderia.
O que acontece? Aonde é piso frio, né? Igual tá falando aqui, cozinha, banheiro, etc. Eles fazem uma camada de impermeabilização entre a laje e o piso, tá? Ou seja, se você for substituir esses pisos, é necessário fazer essa impermeabilização de novo para poder não dar infiltração no apartamento de baixo. Então, também precisa da documentação, tá? Substituição de revestimentos, piso, diferente do existente, caso mais pesado ou instalação de piso sobre piso. Então, por exemplo, a parede de gesso 3D, ela é um revestimento, tá? Então aqui está dizendo que precisa. Por quê? Mas eu não estou substituindo, eu não estou trocando, eu estou acrescentando. Justamente por isso, porque você vai acrescentar uma carga de peso a mais na parede, né? Então você precisa da documentação para poder alguém te dizer se pode ou não fazer aquilo ali, tá? Substituição de revestimento, pisos e paredes com utilização de marteletes ou ferramenta de alto impacto na remoção do material. Ou seja, você não pode usar esse tipo de ferramenta que tenha alto impacto, né? Para poder não vir a rachar a estrutura e etc. Se for, tem que ser ferramenta de baixo impacto, marreta e talhadeira, tá? Marretinha de 5 kg e talhadeira aí. Na questão das esquadrias, tá? Envidraçamento de sacadas, no nosso caso, isso aqui tá suave porque a gente não tem. Substituição de esquadrias de fachada para implementação de peças diferentes ao projeto original. Ou reforma de fachada cortina e de seus componentes. Aqui é troca de janela, manutenção em fachada, envidraçamento, essas coisas aqui também, isso aqui é mais complicado até de ser aprovado para ser feito, né? Abertura de vãos para implementação de novas esquadrias. No caso, se você quiser criar uma nova janela no seu apartamento, tem alguns tipos de apartamento que pode, tá? Mas no nosso isso aqui já nem serve. Implementação de esquadrias acústicas caso não existente. Então, até fiz um vídeo aqui, vou deixar no card aqui, né? Que essa é uma das soluções, né? Para quem de repente é músico e precisa utilizar o apartamento ali para enfim, estudar ou produzir algum tipo de conteúdo, né? Então tem muita gente que se recorre, né? A essa questão de acústica, né? De tratamento acústico nas paredes, janelas, etc. Então, para você fazer esse tipo de trabalho, você também precisa de uma autorização, de um documento desse para você acrescentar ali uma esquadria acústica no seu apartamento, tá? Aqui a gente vai falar das instalações elétricas, tá? O que precisa também de autorização. Inserção de novos equipamentos que demandem novas cargas elétricas, circuitos e infraestrutura diferentes dos instalados ou não previstos no projeto original. Vamos até pegar o exemplo que a gente tem debatido aqui incessantemente no grupo, né? Que é a questão da potência do chuveiro a ser utilizado, né? Geralmente, né, nos empreendimentos MRV, a carga autorizada no projeto deles, né, na questão do chuveiro, é de 5.500 watts. Ou seja, se você quiser fazer uma mudança nessa parte elétrica aí, né, você também vai precisar, né, dessa documentação aí. Instalação de sistemas de ar-condicionado, exaustão e ventilação, também precisa, tá? Vou instalar um ar-condicionado lá no meu apartamento, já vem programado lá para você instalar, mas mesmo assim precisa da documentação autorizando. Implementação de sistema de automação, dados e comunicação diferente ao existente instalado, caso interfira nos diferentes sistemas da edificação, instalação elétrica, estrutura, alvenaria, etc, tá? Instalações hidráulica, gás e hidrossanitárias, tá? Instalação, reforma em sistemas de gás, inclusive implementação de aquecedores e demais equipamentos abastecidos a gás. Então a gente já sabe que o nosso chuveiro é elétrico, não é a gás, e também a gente não tem aquecedor a gás como em outros empreendimentos, tá? Então eu não sei nem se é possível, tá, fazer um projeto para isso, mas caso seja possível e a pessoa queira fazer, né? Então também precisa dessa liberação. Isso aqui é importante, tá? Acréscimo de pontos hidráulicos, caso demandem interferência em alvenaria e ou estrutura. Então, por exemplo, o pessoal que tem a área privativa, muitos
falaram que pretendem, né, colocar o tanque para a parte de fora lá da área privativa e tal, e adicionar torneira, enfim. Não vem, tá? Na nossa área privativa não vem esse tipo de coisa. Então qualquer mudança que você for fazer lá, você também precisa desse documento, tá? E também vai ser feito um estudo para ver se é possível ou não, tá? É o que eu tô lendo aqui, o que a Gisele mandou, né? Dizendo o que precisa ou não da documentação, tá? Mas nem tudo que tá aqui é possível fazer no nosso empreendimento. Então isso tem que ficar bem claro, tá? Implementação de peças sanitárias, tá? Acréscimo, tipo vasos sanitários, pias, banheiras e etc. Então, vou dar um exemplo bem esdrúxulo aqui, né? Vamos supor, a pessoa quer implantar um vaso sanitário lá na área privativa, tá? Então, se pudesse, eu não sei se pode, mas se pudesse, seria necessário também fazer a documentação. Agora aqui a gente tem exemplos que não necessitam, tá, desse tipo de análise, tá? Então, pinturas. Na questão de lixamento de superfície, aplicação de massa corrida, aplicação de gesso na parede e no teto. Gesso, tá? É diferente de forro, por exemplo, e diferente de parede 3D, tá? Pinturas de parede, piso, teto, etc. Verniz ou pintura de esquadrias, portas e etc, tá? A questão do revestimento, veja bem, substituição de revestimento de piso, considerando a mesma característica do existente, sem a utilização de ferramentas de impacto para a demolição do anterior. Ou seja, você vai trocar 6 por meia dúzia, você vai tirar aquele piso simples que eles dão e colocar um piso simples também. Então tem o mesmo peso, a mesma carga? Tem. Então não é necessário fazer a documentação. Porém, se você for tirar aquele piso para colocar um porcelanato, que é um piso, vamos dizer assim, de primeira linha, que ele é mais pesado, aí precisa da documentação, tá? Instalação de piso laminado, carpetes similares, esse não precisa de autorização. Substituição do revestimento de paredes, né, azulejos, considerando a mesma característica do existente, sem utilização de ferramentas de impacto para demolição no anterior. Então a mesma situação do piso, tá? Instalação de papel de parede também não precisa. Forros e tetos, implementação, substituição de molduras do teto, sancas e forros, desde que não interfiram na estrutura, principalmente na parte inferior da laje. Substituição quer dizer, você vai tirar um que tem e colocar outro similar, tá? Então para isso não precisa da documentação, mas se você for fazer um forro novo, aí precisa, tá? Segundo eu fui informado. Esquadria, substituição de manutenção de fechaduras, trincos, maçanetas, vedação, ferragens e etc. não precisa. Reposição de vidro, muito menos. Substituição e reforma de folha de porta, também não. Substituição, instalação de box de vidro acrílico para o banheiro, desde que não interfira na estrutura existente. Lajes, pilares, etc. também pode, tá? Instalação de box não precisa. Substituição de equipamentos, peças similares ao existente original instalado, também não precisa. Instalação de luminárias, luzes diversos, para casos que não aumentará a demanda elétrica do projeto, também não precisa. Substituição e instalação de torneiras, para os casos que não se interfira em alvenaria e estrutura, tá? Então é aquela questão que a gente falou, se você conseguir instalar uma torneira, desde que você não interfira de nenhum modo na alvenaria, aí vai ficar aqueles canos expostos, né? Aí também não precisa. Substituição ou manutenção de louças sanitárias, respeita as características do projeto original instalado, também não precisa. Manutenção, reforma de dispositivos diversos ou não citados anteriormente, mantendo as características originais do projeto e ao instalado originalmente, visando agregar durabilidade e eficácia no sistema, tá? Aí aqui o documento continua, as principais dúvidas que o pessoal tem, qual é a diferença de RT e RRT, para instalar ar-condicionado, rede de proteção de banheiro, tal, precisa de RT e RRT. Então tem aqui várias dúvidas que a Gisele tirou, tá? Esse documento eu vou deixar à disposição para download, todo mundo pode baixar e dar uma olhada no documento. Não vou ficar lendo aqui para o vídeo não ficar muito longo, mais do que já está também,
Tá bom, pessoal? E é isso. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal se não for inscrito, comentar e compartilhar com todo mundo que você sabe que vai morar em apartamento e essa informação é útil, tá? E também, se você faz parte do Solar da Serra, Salinas do Ceará e Salinas do Maranhão e quiserem entrar no grupo do WhatsApp desses respectivos empreendimentos, eu vou deixar meu WhatsApp na descrição, só entrar em contato comigo que eu peço para adicionar vocês ou eu mesmo adiciono, dependendo do grupo. Tá bom, pessoal? Então é isso, obrigado por assistir, valeu, falou e fui!